Agora Brasília, som e imagem para José Maria Trindade. Tudo bem, Zé Maria? Bom dia. Salve, Tiago Berrage, muito bom dia. Bom dia a todos. Olha, Tiago, onde há poder, há disputa. Isso eu nunca tive dúvida e sempre observei aqui em Brasília. E a disputa agora está pelo comando do PSL. O partido era pequeno, um só deputado, o então presidente, Luciano Bivar, deixou o partido para o candidato Jair Bolsonaro. Naquela época havia pouca opção. O PR, de Valdemar Costa Neto, até ofereceu e aceitou as condições impostas pelo grupo do presidente Jair Bolsonaro. A condição era a seguinte: assumir todo o comando do partido, inclusive as verbas partidárias e as decisões. Valdemar aceitou, mas o presidente Jair Bolsonaro, na época candidato, preferiu a oferta do PSL, que tinha um só deputado, muito pouco espaço na televisão, mas tudo indicava que era assim mesmo. A eleição não precisava de campanha em rádio e TV. Daí por diante, todo mundo sabe a história. O presidente foi eleito, o PSL elegeu o maior número de bancada da sua história e ficando em segundo lugar na Câmara dos Deputados. E aí que entra o poder. Onde há poder, há disputa. Verbas partidárias, mais de 400 milhões de reais, representação em todos os estados e municípios. Isso rende muito dinheiro, porque pode emprestar candidaturas importantes ou até vetar em casos extremos. Tudo isso é fonte de faturamento dos partidos políticos. O presidente Jair Bolsonaro começou então a disputar ali internamente com grupos do próprio PSL. O presidente do partido, Luciano Bivar, voltou à presidência. Estava por conta do grupo do presidente Jair Bolsonaro. Era o Gustavo Bebiano, presidente interino durante a campanha. E agora o chamado caldo entornou, quando ontem o presidente Jair Bolsonaro aconselhou um fã e aliado a esquecer o PSL e disse que o presidente Luciano Bivar queimaria a todos, ele próprio, o presidente, e o provável candidato de Pernambuco que tentava ali um apoio gravado com o presidente. Essa declaração pública do presidente provocou uma reação em cadeia no Congresso Nacional e internamente no PSL. O líder do PSL no Senado, o senador Major Olímpio, disse que ficou perplexo com a declaração do presidente. Outros reagiram, mas muitos debates internos no PSL. Então vamos traduzir aqui. O maior partido hoje da Câmara dos Deputados é o PT. O PT tem hoje oficialmente 54 deputados. O PSL tem 53, para se ter uma ideia, o PL é o quarto. O terceiro com 40. É o quarto porque entra em primeiro lugar um grupo formado pelo PP, MDB e PTB, que tem 84 deputados. Então, esta é a força política. O que está acontecendo? O PSL está dividido, 34 dos 53 deputados devem sair do partido se o presidente e clã decidirem o desligamento. O Partido Patriota abriu as portas. Diz que está disposto a aceitar o presidente com todas as suas condições, ou seja, domínio partidário. Se deixar o PSL, olha, Tiago, o presidente Jair Bolsonaro deixa o partido gordo, com maior verba de campanha e partidária, com representação em todos os estados, mas a tendência é regressão se isso realmente acontecer. É aquilo que eu digo, né? O partido é uma lojinha, não é fácil montar um partido, ter o trabalho de montar um partido e entregar para alguém de porteira fechada. Essa é a disputa, dinheiro e poder. Agora, o Zé Maria, o que chama a atenção é o seguinte: isso seria inédito na história recente do Brasil, fazendo um esforço histórico, olhando um pouco mais para trás, talvez o único presidente que não tivesse tanta identificação com o próprio partido, assim como não tem Jair Bolsonaro, foi Jânio Quadros, que em 1960, na eleição, aí ele assumiu em 61, ele foi eleito por dois partidos pequenos, o PTN, que era o Partido Trabalhista Nacional, e pelo Partido Democrata Cristão, o PDC. Claro que esses dois partidos se juntaram com outras forças maiores, só que ele também não tinha qualquer identificação com o partido, ele era muito personalista, não é, Zé Maria? Eu tenho uma tese de que o presidente Jair Bolsonaro comprovou que o Brasil está maduro para conviver com a campanha partidária, aliás, com uma campanha de candidato avulso.
Eu considero a candidatura do presidente Jair Bolsonaro como candidatura avulsa, ninguém nem sabia de PSL. Agora, na história recente do Brasil, existe o caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello e o PRN. É a mesma história do PSL. O presidente Fernando Collor de Mello chegou à presidência com o PRN, o Renan Calheiros era o líder do PRN na Câmara dos Deputados, o partido explodiu, cresceu demais, depois de divisões internas, implodiu e nem existe mais hoje, para se ter uma ideia. Então, é isso mesmo, e o presidente Jair Bolsonaro foi eleito por ele mesmo, uma candidatura suprapartidária e não exatamente do PSL. Agora, Zé... Mas é uma movimentação importante, viu, na política brasileira. Agora, Zé, como é que ficaria a base de apoio mesmo do governo no caso de haver essa mudança toda? A gente sabe que o PSL é meio complicado, inclusive na hora de votações estratégicas do governo, não é uma base que ele possa confiar, até por inexperiência em alguns casos, divergências de opinião, mas você acha que o governo poderia ter mais dificuldade? Aumenta a dificuldade. Em política, quando há desarrumação, aumenta a dificuldade. Mas o PSL, Denise, ele, apesar das brigas internas, é 100% fiel. Ele sempre votou com o governo, com as teses do governo e está mantendo a fidelidade muito em alta. E principalmente agora que o presidente tem assuntos importantes no Senado, como a indicação do filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, à embaixada nos Estados Unidos, a votação da própria reforma da Previdência, né, complica um pouco. Eu conversei com vários setores do PSL, muita gente justifica a situação do partido como falta de cultura partidária. Os outros partidos, eles vêm crescendo organicamente, né, com seus líderes regionais, com seus deputados mais antigos, e o PSL não, saiu de 1 para 53 e os deputados nem se conhecem e nem entendem direito como é a liderança, como é a presidência, daí essa dificuldade até de convivência interna. O PSL tem dificuldades de convivência interna com deputados brigando publicamente, discutindo publicamente, isso torna a convivência muito complicada. É uma comprovação também que travou a comunicação. Diga, Bruno, você queria falar. Bom, pode seguir. Sobre essa informação que o Zé Maria trouxe a respeito, da possibilidade, né, do presidente migrar para o Patriotas, eu conversei agora cedo com algumas fontes do Congresso Nacional que confirmaram essa informação que o Zé Maria nos trouxe, dessa possibilidade do presidente e 34 hoje deputados eleitos pelo PSL migrarem para o Patriota. Quer complementar, Zé? Exatamente. O senador Cajuru diz que abona a ficha, que ajuda, enfim, há indicações de que esta é a oferta, mas o grupo vai avaliar, Tiago. Zé Maria, eu queria fazer uma pergunta. Bom dia, Zé Maria. Eu queria te fazer uma pergunta a respeito ainda dessa possibilidade a ser confirmada da migração do presidente para o PSL. Como o presidente foi eleito numa eleição majoritária, então a regra de uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, resolução 22.610/07, que disciplina o processo da perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária, no caso do presidente não se aplica porque o presidente foi eleito numa eleição majoritária, mas se aplica ao caso dos deputados federais. Como é que ficaria no caso, essa migração desses deputados, porque uma das hipóteses dessa resolução para que haja a migração de partido sem a perda do mandato é justamente a criação de um novo partido ou fusão de partidos existentes. Como é que ficaria a situação jurídica desses parlamentares eleitos que quiserem quiserem migrar também junto com o presidente, se houver mesmo, de fato, essa migração para o Patriota? Pois é, você está certíssimo. A resolução define que, em caso de eleição majoritária, o eleito tranquilamente pode mudar de partido se já está definido. É o caso de presidente, governadores, prefeitos e senadores. Senadores também fazem parte da eleição majoritária. Agora, para os deputados existem condições. Uma delas é de estar sendo perseguido na sigla partidária ou mudança radical de postura do partido, fusões ou criação de um novo partido. Nesse caso, a saída, essa janela da infidelidade, pode ser uma fusão. Afinal, não há urgência para que aconteça essa mudança, porque não há eleição à vista, isso só para 2022, na reeleição dos deputados. Mas, de qualquer forma, a tendência deve ser uma fusão partidária e aí justificaria uma migração desses 34
né, para essa nova fusão e trazendo, inclusive, insatisfeitos de outros partidos políticos que passariam a congregar ali uma sigla verdadeiramente governista, né? A novidade do momento da política é o presidente conversando com lideranças e dizem que ele está fazendo uma coordenação política. Pode ser que ele tenha decidido colocar a mão na massa e montar um partido para chamar de seu. Zé Maria, bom trabalho para você. Valeu. Muito bem, obrigado, bom dia.